pessoal, meu nome é Karine Karsten, eu sou professora de Física e hoje eu vou falar com vocês sobre o conteúdo de hidrostática, que é do segundo ano. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, é entender o que é hidrostática. Segundo, é conceituar o que é um fluido. E terceiro, entender e aplicar os conceitos de pressão e pressão atmosférica. Então, vamos lá. Mas o que será que é hidrostática? Alguém sabe aqui? Muito bem, hidrostática tem relação com o termo água, porque hidro lembra água. E hidro vem do grego, assim como estática também, que significaria equilíbrio. Então, se nós fôssemos traduzir a palavra do grego literalmente para o português, seria água em equilíbrio. Ou seja, é a mesma coisa que a gente traduzir de uma forma mais bonita, que a hidrostática é o estudo dos fluidos em repouso. Mas o que é fluidos, professora? Vamos falar então sobre isso. Então, fluido é uma substância que pode escoar ou mudar de forma sob a ação de uma pequena força. Por exemplo, líquidos e gases. Eu peguei aqui 2 recipientes para demonstrar então como os líquidos, eles escoam sem eu precisar exercer muita força. E podem observar que ele estava aqui num recipiente diferente desse. Ele mudou a sua forma também facilmente. O que é diferente, por exemplo, se eu pegasse um material sólido, como essa caixa, para eu conseguir mudar ele de forma, eu teria que exercer muita força ou muita pressão, recortando toda a caixa, para que eu pudesse, então, mudar a forma desse objeto. E quando a gente estuda, então, os fluidos em repouso, tem alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro deles está presente nessas 3 imagens que vocês podem ver nessa aula. Que a primeira imagem tem, então, um homem sobre uma cama de pregos, e sobre ele tem uma mulher também em cima de pregos. Na outra imagem, do lado do homem sobre a cama de pregos, nós temos uma pessoa exercendo força sobre uma bexiga que está em cima de ferros que estão na posição vertical, que induziria-nos a pensar que furaria a bexiga. E na terceira imagem a gente tem ali diferenças de terra que indicam diferenças de lugares, por exemplo, o México, ou que é mais alto do que beira-mar, ou do que a montanha dos Andes. E isso vai influenciar no clima. O que essas 3 imagens têm em comum? Isso, muito bem, a palavra pressão. Mas o que é pressão? Alguém aqui sabe? Então, para a gente conceituar o que é a pressão, vou pedir para vocês pegarem um apontador ou algum objeto que tenha dos 2 lados a base igual. Por exemplo, eu vou pegar esse objeto aqui, ó. Ele tem dos 2 lados a mesma base. Vocês podem pegar uma borracha também, um apontador, um negócio de cabelo. Vocês vão segurar assim, com os indicadores nas 2 bases. E eu vou perguntar para vocês, vocês estão exercendo mais força de um lado do que do outro ou a força é igual? Muito bem, a força é igual. Porque a gente já viu lá no primeiro ano que toda força aplicada também tem uma força no sentido contrário, mas da mesma intensidade sendo aplicada. Onde há uma força aplicada, tem outra junto ali também no sentido contrário. Perfeito, então nós sabemos que aqui estamos aplicando a mesma força quando seguramos esse objeto de mesma base. Uma caneta ou um lápis e segurarem na ponta da caneta e na ponta da outra base, dessa forma também. Vocês vão me dizer, a força que vocês estão aplicando é a mesma? E isso a gente já viu que tem que ser a mesma, né? Porque não é porque mudou o objeto que a gente está mudando a força que a gente está aplicando. Mas então, vocês sentem alguma diferença da intensidade dessa força percebida na região da ponta com relação à região da base? Tem, né? Então a ponta parece que sente mais. E esse sentir mais o que é? É a pressão. Então, quer dizer que a pressão está relacionada à intensidade da força. Isso. Por quê? Qual que é a diferença que a gente tem dessa área aqui para essa? Qual é a área menor? Esta, da ponta fina, ou esta? A da ponta fina. Então, aqui a gente tem uma área menor e aqui a gente tem uma área maior. Então, quer dizer que a pressão está relacionada à força aplicada sobre uma determinada área. Agora que a gente sabe disso, a gente vai fazer uma continha. Nós já sabemos que a pressão é igual à força aplicada sobre uma determinada área, a pressão é dada em Pascal, a força em Newton e a área em metros quadrados. Então, vamos calcular, pensando que na ponta fina a gente teria, por exemplo, vou chutar, 0,01 metros, ou seja, 1 centímetro, e na base maior nós teríamos
2 centímetros, ou seja, 0,02 metros. Só para deixar na unidade de medidas o metro. Então, a gente vai aplicar na fórmula, que vocês podem observar aí na imagem, que a força, então, vamos chutar aqui 10 newton para os dois lados, porque tem que ser igual, né? Vai ser dividido pela área. Vamos fazer a divisão, então, na ponta a gente teria uma pressão de 10.000 pascais. Agora, na base, fazendo o mesmo processo, agora com outro valor na área, que é 0,02, fazendo a divisão, nós teríamos 500 pascais. Pensando nisso, então a gente já tem certeza de que a ponta tem uma pressão muito maior e a gente conseguiu observar numericamente. Agora vamos pensar sobre esse GIF, ou esse meme que vocês podem ver. A gente tem um homem que ele tá falando mais rápido e um outro que não. Por que o homem tá falando mais rápido, como o conceito que a gente acabou de discutir? Isso, por causa da pressão. Por quê? A intensidade da força aplicada sobre o mesmo ponto tem sido muito maior no homem que está falando mais rápido do que o homem que deitou. Porque a intensidade da força que ele está aplicando naquele ponto é muito menor. Então ele vai demorar mais para afundar. Então agora vamos retomar um pouquinho as imagens que a gente viu no começo da aula. Então por que o homem ou a bexiga não é perfurado quando é colocado sobre essa área de pregos ou de ferro? Porque são vários pregos. Então a força do homem sobre esses ferros está sendo bem distribuída, o que faz com que a gente não tenha uma pressão tão forte. Então quer dizer que não é só a força que é importante para perfurar os objetos, mas sim e principalmente a pressão. E nessa outra imagem que tem as colunas de terra com maior coluna de terra e menor coluna de terra, a gente tem pressões diferentes. O que está exercendo a pressão nesse caso? Muito bem, é a coluna de ar. A gente está com ar ao nosso redor, então quer dizer que a toda a nossa volta nós temos ar nos empurrando em todos os lugares aqui. E quanto mais coluna de ar nós temos, mais pressão, mais forte vai ser essa pressão. Então, vamos fazer um experimento aqui. A gente sabe que a pressão atmosférica está empurrando tudo, certo? Ou seja, a coluna de ar está empurrando tudo. Então, quer dizer que se eu pegar este copo com água aqui e virar ele para baixo com uma folha, talvez a força que a água vai fazer para baixo não seja maior do que a coluna de ar que está empurrando essa água para cima. Então, vamos fazer o teste. Vou colocar aqui, ó. Vou virar. Ó. Eu fiquei com poucos segundos, porque aí eu percebi que a folha já começou a umedecer, porque ela não é uma folha com uma qualidade tão boa. Porém, vocês perceberam que por poucos segundos a água não caiu. Então, por poucos segundos a água não caiu, o que ajuda a gente a defender a ideia de que realmente é uma coluna de ar que está empurrando a folha para cima, assim como a água e o peso da coluna de ar estava empurrando a folha para baixo. Só que daí teve algum momento que ela ficou meio igualada. Então vamos fazer um exercício só pra gente aplicar um pouquinho essa matemática que a gente aprendeu? Então vamos lá. Aplica-se uma força de intensidade de 10 newtons perpendicularmente sobre uma superfície quadrada de área de 0,5 metros quadrados. Qual deverá ser a pressão exercida sobre a superfície? Então, a gente vai pegar aquela fórmula da pressão igual a força dividido pela área. Qual é a força que está sendo aplicada nesse problema? Muito bem, 10 newtons. E qual que é a área onde está sendo aplicada essa força? Muito bem, 0,5. Então a gente vai colocar na parte de cima 10 newtons e na parte de baixo 0,5 metros quadrados. Feito isso, a gente faz a divisão de 10 dividido por 0,5, que vai dar 20 pascais. Vocês concordam que a gente conseguiu entender o que é hidrostática? Que é o estudo da área da física que se preocupa com os fluidos em repouso? Vocês conseguiram entender o que é fluido? Lembrando que ele é tudo aquilo que pode escoar ou mudar de forma facilmente, com a aplicação de uma pequena força. E vocês entenderam também que a pressão ela é a relação de uma força aplicada sobre uma determinada área, e que a gente então tem pressão atmosférica, que é a força da coluna de ar aplicada sobre nós? Então, nós conseguimos atingir a todos os objetivos dessa aula. Muito bem, parabéns! Então, eu vou deixar mais 2 exercícios para vocês fazerem em casa, para a gente corrigir na próxima aula, só para exercitar um pouquinho a compreensão dos enunciados e dos conceitos que a gente aprendeu hoje. E eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Um abraço! Se precisarem de entrar em contato comigo, podem entrar pelo meu e-mail. Um abraço. Tchau, tchau.